Bom dia, pessoal. Sou o André, coordenador aqui da Seclima. A gente vai ter essa notícia. Bom? Esqueceu o carro na porta ali. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Bom dia, secretário. Bom dia. Nós estamos aqui com presente do total que eu acho que é início, depois as pessoas que forem chegando vão entrando na reunião, né? Vão juntando a nós. Essa é a segunda reunião que nossa gestão aqui, enquanto eu estou aqui como secretário, realiza. A primeira foi o mês passado, essa é a segunda. Então, nós fizemos ter uma pauta aqui, que eu vou ler para vocês, vocês devem ter recebido, mas eu vou repetir, só para ficar registrado. Então, é a abertura da reunião, a lista de presença, que está aqui a André, está aqui a Isabel e está aqui a Ludmila, que são nossos colaboradores aqui, que vão nos ajudar na reunião. A lista de presença ele vai ler, a aprovação da ata da última reunião, da 28ª, essa é a 29ª, informes e apresentação dos novos membros, definição do calendário do ano, indicação das pautas tratadas desde outubro de 2021 para avaliação, ele vai fazer uma relação das pautas que foram tratadas, enfim, a troca de conversa entre nós, entre os participantes, a definição das próximas reuniões e a organização dos grupos de trabalho que a gente gostaria de propor a vocês que fossem reorganizados, para poder render o nosso trabalho entre uma reunião e outra. Alguém quer acrescentar alguma questão na pauta ou podemos continuar? Então, vamos tocar em frente. Por favor, André, você pode ver a lista de presença, fazer a chave.
Você que vai fazer? Onde vai fazer a lista de presença? Então, por favor, Isabela. Bom dia a todos. Hoje é a nossa 29ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Gestão de Frota por Alternativas Mais Limpas no município de São Paulo, hoje dia 28/9, sendo a reunião das 10 ao meio-dia. Como já leu a nossa pauta e os apresentadores vão ser Gilberto Natalini, nosso secretário executivo, André Perdiato, o nosso coordenador. Agora a comissão de lista de chamada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, Débora de Freitas, aí. Débora. Vanessa Gato Leal. Pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Renato Francisco. Ana Maria. Bom dia a todos, presente. Bom dia. Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, SIUV, Marcos Monteiro. Secretaria da Fazenda, Luiz Felipe Vidal. Vinícius Pedron. Secretaria Municipal de Relações Internacionais, Aline Pereira. Bernardo. Bom dia, presente. Aline Pereira. Quem está presente? Bernardo está presente? Aline também? Sim. Tá. Bora. Pela SP Trans. Simão, presente. Pedro também. Bom dia a todos. Isso. Pela Companhia de Tráfego, Pedro está presente? Elza de Campos Alves. Isabela. Pedro está presente? Sim, sim. Tá. Dois aqui. Sila Cardoso. Pela SP Regula, João Manuel da Costa. Mauro, presente, representando a SP Regula. Bom dia. Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Patrícia Noemi. Presente, bom dia. Alexandra, presente, bom dia. Bom dia. Pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, Marcos Correia Lopes. Alisson Bernardo. Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegados de Transporte, Estado de São Paulo, Cláudio Castelo. Elcio Ramos. Pela Universidade de São Paulo, Tadeu Fabrício. Eu sou suplente, Tamara, bom dia. Representando o professor Tadeu. Tamara Gomes. Sim. Pela Universidade Estadual Paulista, Edson Luiz Piroli. Bom dia, Edson Piroli, Unesp presente. Bom dia. Antônio César Leal. Bom dia, também presente. Pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, SIMA, Oswaldo dos Santos Locom. Jussara Carvalho. O COM entrou na reunião, né? Está Sim. presente. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB. Carlos Viana. Bom dia, Carlos Lacava presente. Bom dia.
Bom dia, Marcelo Bales, presente, da CETESB. Sou suplente. Obrigada, bom dia. Sim. Bom dia atrasado, o Lucão aqui também. Já anunciamos. Já te anunciamos, Lucão. A gente viu. Sindicato das Empresas de Ônibus de São Paulo, SP Urbanos, Carlos Alberto e Wagner presentes. Wagner é suplente. Empresas, consórcios, concessionários operam um sistema de transporte coletivo público de passageiros na cidade de São Paulo, no subsistema local, representada pela Alfa Polo Bus, Wilames da Silva Bezerra, Robertson de Nobre, Sindicato dos Transportes Escolares, Wesley Florencio, Carlos Eduardo Monese. O Wilame está ali, ó. Desculpa, eu não tinha visto que o microfone estava fechado aqui. Bom dia a todos. Williams presente. Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento e Paraturismo de São Paulo e Transfetur, Jorge Miguel dos Santos. Bom dia a todos, Jorge Miguel presente. Obrigada, bom dia. Kelly Rodrigues Monte. Suplente. Ela tá aí, não, né? Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Renato Ernesto. O Renato não está presente, eu, Gabor Deac, do Sindipeças, estou representando a Fiesp. Obrigada, bom dia. PCT, Carmen Araújo. Presente, Carmen. E Pedro também. Pedro vai falar. Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Santa Fé, Gustavo Bonini. Marco Antônio Saltini. Instituto de Engenharia, Flamínio Fishman. Bom dia, Flamínio Fishman, presente. Bom dia. Marcos Augusto Pontealba. Pela Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP, Olímpio de Melo. Olímpio, presente, bom dia a todos. Dia. Eduardo Alcântara Vasconcelos. Pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Edilson Reis. Bom dia a todos. Edilson Reis presente. Bom dia. Glei Rosa. Pela Associação Brasileira de Veículo Elétrico, ABVE, Ieda de Oliveira. Wagner 7. Pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, ANAMA, Mário César Mantovani. Luiz Marcel. Pela Ordem dos Advogados do Brasil, Tatiana Tucunduva. Bom dia, presente. Bom dia. Lídia. Pelo Conselho de Engenharia e Agronomia, Leonardo Cavalheiro Seregati. Gomes Nogueira. Pela Loga, Lucas Feltri. Bom dia, Lucas. Hoje ele está ausente. Eu sou o Vinícius, suplente, presente. Bom dia, Vinícius. Eco Urbis, Walter Gomes de Freitas.
Bom dia, é o Jorcival quem está falando da EcoUrbs. O Walter, ele está em período de férias. Tá bom, bom dia. Bom dia. Instituto A, Evangelina Araújo. Ah, tá. Vai ser depois, né? Chama ele, sindicato do motorista. Tá. Sindicato dos motoristas trabalhadores nas empresas de táxi do Estado de São Paulo. Antônio Raimundo Matias dos Santos, Ceará. Paulo Martins. Instituto Ar, Evangelina Araújo. Hélio Neto. Abimac, Reinaldo Sarquez. Bom dia, Reinaldo Sarquez presente. Bom dia. Odirley Ducati. Ducati não está hoje, eu represento ele. Secov São Paulo, Hamilton Leite. Eduardo Della Mana. O Eric tá ali, ó. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL, Roberta Tronca. Eduardo Pizarro. Bom, agradeço a todos a presença. Sou André, coordenador aqui da Ciclima, vou estar apoiando a reunião também, o secretário Nathalie, a Isabel e a Ludmila. Damos as boas-vindas a todos. Seguindo a nossa ata, hoje o nosso principal objetivo aqui vai ser o conhecimento dos nossos membros, tratar um pouco dos assuntos que foram debatidos nas últimas reuniões, para ter um alinhamento dos membros que estão entrando agora também, e aí definir as próximas pautas. Então, o primeiro ponto que eu queria agora com vocês é saber se alguém tem alguma observação sobre a ata que foi compartilhada junto no invite para essa reunião. Já foi compartilhada a ata da última reunião. Queria saber se alguém tem algum apontamento para fazer sobre aquela ata para aprovação. Bom dia, por gentileza. Meu nome é Marcos, eu sou representante da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Eu entrei um pouquinho atrasado, só para constar minha presença, por favor. Obrigado. Bom dia, eu queria aproveitar que o Marcos fez essa apresentação, também consegui entrar só agora, desculpe pelo atraso. Sou o Hélio, do Instituto Ar, fomos convidados aqui para participar após uma reunião com o secretário, então só para dar bom dia a todos e todas. Bom dia. Obrigado, Hélio, bem-vindo, bom dia. Então, avisar a todos, a gente está gravando essa reunião, tá? Então, pedir autorização, a gente vai iniciar a gravação agora. E, então, só confirmando, sem nenhuma manifestação sobre a ata, fica aprovada, então, a ata da última reunião, da 28ª reunião. Eu queria fazer um informe. A gente está formalizando a entrada de alguns membros que já vinham participando das reuniões, mas ainda não estavam na portaria. Então, a gente está nesse processo e, antes da próxima reunião, a gente precisa editar a portaria com o nome dos representantes de todos os membros e a indicação dos novos membros que vão passar a integrar aqui o comitê. Então, eu pediria uma atenção especial para todas as organizações convidadas que formalizem. Quem não formalizou, a gente vai entrar em contato novamente pessoal com cada um, mas a gente precisa de uma resposta formal, né, pelo representante da organização, com a indicação do titular e do suplente.
para a gente ter na portaria. Sem essa indicação formal, a gente não vai conseguir incluí-los nos processos de convite e de integração mesmo, né, das reuniões. Então, eu peço para todos uma atenção especial aí para essa formalização na próxima semana. Me permite um recado para o secretário. Secretário, o Murilo vai conversar com o senhor a respeito da ABIFER, que é a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. O presidente se manifestou lá com a gente, né, o interesse de participar do Confrota. Então, o Murilo vai dar uma ligada para o senhor para conversar para a inclusão da ABIFER, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Pode ser assim? Pois não, eu aguardo o telefonema do Murilo, sem problema. Obrigado. Consegue compartilhar? Então, eu vou pedir para... A gente vai compartilhar aqui a nossa tela. Pode abaixar. Lá para o final, ficando os novos membros do processo. Isso. Já está compartilhado? Então, pessoal, aí para todo mundo visualizar, acho que fica mais fácil, né? A gente tem o Instituto AR, que está em processo de formalização. Eles não vinham participando nem como convidados, então, dá boas-vindas. A ANAMA também está em processo de formalização. A OAB, que já é nossa companheira, vem colaborando bastante com o Confrota, também está no processo de formalização. O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores de Táxi já participaram de algumas reuniões, fizeram apresentações, e embora o táxi não esteja, né, nos objetivos da descarbonização da cidade, né, dentro do clima, a gente entende que é um segmento muito importante, relevante do transporte da cidade. Então, a gente convidou, eles aceitaram de participarem também aqui das reuniões, porque aqui a gente está discutindo diversas tecnologias, diversas estratégias para essa mudança, e eles serão muito bem-vindos e compartilhar com a gente experiências deles e também os planos deles de descarbonização da frota. A gente tem também o Secob, que está em processo de formalização, a CAL também já vinha participando do Conselho de Arquitetura, e o CREA também. Então, só dando boas-vindas também a todos, apresentando formalmente aqui os novos membros que estão formalizando a entrada. A gente vai passar para as próximas pautas, e aí depois, quando a gente entrar já no item de integração e discutir os temas que vocês gostariam de tratar nas próximas reuniões, a gente abre a oportunidade dessas organizações também se apresentarem e falarem com todos. Você pode discutir os slides? André, com licença, só para deixar manifestar aqui que você colocou como novo membro, mas enquanto Comissão de Direito Urbanístico da OAB de São Paulo, a gente já está participando desde o início do Confrota, tá? Isso foi exatamente isso, só para esclarecer. Eu falei que vocês vinham participando e colaborando, é isso mesmo, mas não estava na portaria, né, de indicação dos membros. Não sabia disso, tá bom. Isso. Essa reunião, né, até para esclarecer os objetivos dessa reunião, a gente teve, a nova gestão do secretário ali chegou faz um mês, a gente já teve uma reunião do Confrota, essa é a segunda. A primeira reunião já estava definida a pauta de apresentação do relatório de emissão das empresas de coleta de resíduos, e a gente não teve a oportunidade de fazer um alinhamento geral com todos, aqui apresentando a nova gestão e um alinhamento das próximas discussões de como a gente vai trabalhar. Então, a gente está aproveitando hoje, que é a segunda, para fazer esse alinhamento e também apresentar esse saneamento que a gente está fazendo para deixar tudo devidamente formalizado na nova portaria que vai ser editada.
Tá ok, obrigada. Pode abaixar. Então, a nossa primeira sugestão, que a gente queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma objeção, alguma outra proposta, é que a gente tem na última semana do mês, a gente sempre tem a reunião do Comitê de Mudanças Climáticas e Ecoeconomia na quinta-feira e a do Confrota na quarta-feira. E a gente, ao contrário, Confrota na quarta, desculpa, e o Comitê de Mudanças Climáticas na quinta. Não. Na quarta-feira, na última quarta-feira do mês, nós fizemos o Comitê de Mudança do Clima e Economia, e nas quintas-feiras a gente tem. Isso. Desculpa. Estou achando que hoje é quarta. É isso mesmo. Na quarta, o Comitê do Clima e hoje, na quinta-feira, o Confrota. E muitas organizações, muitos órgãos da Prefeitura participam das duas. Então, como uma proposta também de aliviar um pouco a semana, a gente propõe que as reuniões do Confrota passem para a primeira semana de cada mês, né? Aí, para esse fim de ano, a gente teria, na proposta anterior, se continuasse no final do mês, a gente teria final de outubro e novembro, final de dezembro seria difícil, né? Na última semana já ninguém está participando muito, todo mundo na corrida de fim de ano, então seriam 2 reuniões. Então a gente manteria de qualquer forma 2 reuniões, mas a próxima no dia 9, na quarta-feira de novembro, e a outra no dia 7 de dezembro. Eu queria saber se alguém tem alguma objeção ou alguma outra proposta. Não, por mim, bom dia a todos. Por mim está aprovado. Ok, então vamos em frente. A gente queria agora passar um pouquinho os principais temas debatidos. Eu vou passar bem rapidamente para todos, fazer uma breve apresentação, inclusive para os membros que não vinham participando das reuniões, né? Então, para passar aqui um panorama do que a gente tem discutido. Então, logo no final de 2021, a gente já fez uma análise de emissão das cotas do transporte público. Foi apresentada uma planilha da Refrota, o banco de dados anual, né, de transporte público. Tivemos também a implementação dos primeiros carros de ônibus de emissão zero. Foi passado um parecer de como estava, e na semana passada o secretário Natalino teve o prazer de participar da entrega dos primeiros 50 ônibus da Eletra, movidos à energia elétrica. Então, já aí concretizando esse trabalho que a gente tem feito, esse acompanhamento. Teve também a comparação, né, dos custos econômicos entre o ônibus elétrico e o ônibus a diesel. A gente teve já uma apresentação do sindicato dos táxis, falando sobre a eletrificação e metanização dos táxis, uma apresentação da Eletra, com os diferenciais dos seus veículos e tecnologias. A gente teve a apresentação do estado da frota de coleta de resíduos, a apresentação da tecnologia e diferenciação de diesel e gás, o plano de metanização da frota da Loga, com indicação das vantagens de utilização e redução de custos com combustíveis. Foi apresentada a redução de 85% das emissões dos gases de efeito estufa e também uma menor necessidade de investimento e adequação comparado às outras tecnologias. Tivemos também a apresentação do projeto de purificação do biogás e redução de biometano para uso da frota, com o objetivo de diminuir até 40% o custo com o combustível, o uso do biometano, e até 85% das emissões de gases de efeito estufa. Tivemos a exposição sobre a condição da frota do transporte escolar, né, gratuito. Foi apresentado, né, que o TAG, né, que é o transporte gratuito escolar, ele é 20% de uma frota de 15 mil veículos do transporte escolar. Então, o transporte escolar é um segmento bastante importante que a gente quer dar uma atenção especial aqui no Confrota e organizar com esse segmento, né, que precisa também de incentivos e recursos para a sua frota. É uma frota de carros bastante antiga
veículos que precisam de uma manutenção e atualização. Então, tivemos também a apresentação da Anfaver sobre a descarbonização do setor como um todo, automotivo. A Carmen, que está aqui com a gente desse CT, fez análise da implementação de ônibus zero emissões da cidade de São Paulo. Foi apresentada a estratégia do e-bus da Enel, os ônibus elétricos adquiridos junto a empresas parceiras, além de uma apresentação da construção de terminais de carregamento, diários e noturnos para esses veículos. Foi apresentado o programa renovado do governo federal sobre a redução de custos para o proprietário na troca via reciclagem de antigo velho para a renovação da frota de caminhões, especificamente. Integração do gás natural e biometano para a descarbonização do transporte público pesado, da ABGás. Tivemos ainda o mapeamento do potencial de biometano no Brasil, observando a capacidade e potencial de São Paulo para habilitar a produção do biometano, dados de acompanhamento das emissões de ônibus e projeções estimadas, considerando algumas premissas, como proibição de entrada de novos veículos na frota, que foi já uma medida da prefeitura, pelo prefeito Ricardo Nunes, de proibir agora que os novos veículos sejam a diesel, adquiridos. Tivemos a apresentação da Biogás sobre a implementação da frota de ônibus a biometano. Tivemos a apresentação da RCGI, um projeto da USP, do campus Butantã, que estão instalando ônibus a hidrogênio com uma produção de hidrogênio a partir do álcool, do etanol. Eu tive o prazer de falar com o secretário Natalini para ver essa tecnologia, que uma das grandes dificuldades para a produção do hidrogênio é a pureza da água e a energia gasta, para a produção do hidrogênio a partir da eletrificação, que normalmente é utilizada, e eles têm uma tecnologia que parece bastante revolucionária, que eles usam 5% de um todo de 100, vamos dizer assim, para a transformação de 100 litros de etanol em hidrogênio. Eles pegam 5% desses 100 para gerar energia e transformar os outros 95 em hidrogênio. Então, é uma tecnologia promissora para o Brasil, que já tem uma infraestrutura de distribuição de etanol, e essa transformação seria feita em pequenas usinas. Aqui estou antecipando também a visita que a gente teve recentemente para vocês terem um pouco mais de conhecimento dessa tecnologia. E lá na USP eles estão instalando agora o primeiro centro de abastecimento, que junto a ele acoplado uma pequena usina transformadora do etanol no hidrogênio. Bastante promissor. Então, é um tema bastante interessante também. A gente, continuando aqui, tivemos a apresentação da experiência do uso de biometano e GNV na frota de caminhões da LOG e Eclubes. E foram esses os principais temas que a gente mapeou aqui. Não estão todos os temas, mas a gente procurou trazer aqui os temas mais relevantes para conhecimento de todos e para a gente pensar aí tanto que o que é o desejo de vocês para as próximas reuniões e também já antecipando um pouco para a gente criar um calendário para o ano que vem e já ir pensando nos possíveis temas. Alguém quer dar algum... Pois não, um minutinho, Antônio. Alguém quer dar alguma opinião sobre o que foi falado? Agora, Antônio está se inscrevendo, é só levantar a mãozinha. Só peço que, ao falar, diga de qual entidade é, porque nós estamos nos conhecendo, então é importante dizer, sou de tal entidade, pode falar. Antônio. Oi, doutor Gilberto, bom dia a todos. Sou o Antônio Matias do Ceará, do Sintetax. É só uma correção na segunda página dessa apresentação, o nome do sindicato está errado. Ok. Vai ser corrigido, Ceará. Vai ser corrigido, Ceará. Tá, ok. Tá, obrigado. Era só isso. É uma boa conversa.
Ele veio aqui nos visitar, pessoal. Nós tivemos uma boa conversa com ele sobre a eletrificação da frota de táxi. Já conversei com o pessoal do DTT, já estamos retomando as tratativas que vinham sendo feitas com ele, o DTT e mais algumas pessoas no avanço de criar condições econômicas e técnicas para mudar a matriz energética dos táxis de São Paulo. Então, isso está em andamento aqui. Numa próxima vez, a gente traz mais detalhes, porque nós estamos retomando toda uma articulação que tinha aqui, que foi interrompida com a saída do secretário que me antecedeu. Agora nós estamos de novo retomando e vamos colocar isso em discussão e depois, se Deus quiser, para que isso seja uma realidade na cidade de São Paulo. Certo, Ceará? Confere, doutor. Muito obrigado pela a adesão que você está fazendo de retomar essa pauta, que é a pauta positiva, uma pauta que vai dar muito crédito de carbono à cidade de São Paulo, através do táxi, do ônibus e de outros modais que queiram adequar. E estamos aqui para colaborar e realizar esse sonho nosso, dos paulistanos da cidade de São Paulo, ter essa frota verde. Ok. Mais alguém quer usar a palavra? O Edilson está pedindo a palavra. Vamos lá. Secretários, como sugestão, a EMTU está operando um ônibus movido a hidrogênio verde, está com 2 postos, um lá na Politécnica da USP e o outro no IPT, para a produção do hidrogênio. Então, é um bom tema para se discutir, já que nós temos um membro da EMTU aqui no nosso conselho, né? Então, levar essa discussão. Nós estamos convidando a EMTU para participar de um seminário sobre meio ambiente, que vai ser realizado lá em Taubaté, e eu estou conversando com o superintendente de engenharia lá, e eu vou até conversar esse assunto com ele. E o outro tema é o seguinte, secretário, modal hidroviário. Eu acho muito importante também trazer essa conversa para dentro do Confrota, porque nós temos agora uma empresa aqui em São Paulo de transporte urbano que vai operar o modal hidroviário. Eu não tenho os dados exatos, mas há mais ou menos uns 15 anos atrás, o DER fez um estudo de navegabilidade do Tietê para tirar os caminhões de coleta de resíduos de obras, para levar para pontos específicos da leste e norte, alguma coisa assim. Então, se reduzia muito a poluição dos caminhões. Então, essas são as minhas sugestões, que nós podemos até detalhar lá depois, numa conversa com o Murilo aí, com o senhor, tá bom? Ok, tá bom. Muito obrigado pela colaboração. Então, o Edilson, que é do Sindicato dos Engenheiros, está sugerindo como pauta de reuniões o modal hidroviário e a questão da pesquisa e da busca de implantação do hidrogênio verde como combustível aqui na cidade de São Paulo. Alternativa de combustível, é isso, né? Na verdade, a EMTU já está operando a produção lá na USP, né, no IPT e na Politécnica. Tem posse de produção de hidrogênio e já tem uma frota disponível para a operação. O colega da EMTU que está aqui com a gente, quer dar alguma palpite sobre essa proposta de pauta que o Edilson trouxe? Pois não, secretário, estou com a mãozinha levantada aqui. A MTU participou de um projeto desde o final da década de 90, e um projeto que acabou em 2016. Nós construímos na MTU em São Bernardo uma estação de produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água, e temos 4 ônibus movidos a hidrogênio. Um deles bem antigo, a gente pode dizer que foi um grande professor, onde se aprendeu a fazer muita coisa, que está fora de operação, e temos 3 ônibus que são de 2015, mas que no estado da arte são bem atuais. Bom, nós temos um convênio de cooperação técnica assinado com a Universidade de São Paulo, vamos transferir para lá. Nossa estação de produção de hidrogênio vai para dentro do IPT, que deve estar fazendo adesão ao convênio por esses dias. Esse hidrogênio gerado possivelmente vai ser alimentado eletrolisador com energia fotovoltaica, então a gente tem um ciclo totalmente verde de produção e utilização desse hidrogênio. Os veículos vão ser operados e mantidos pela universidade.
Enquanto está tudo ainda na MTU em São Bernardo, nada foi transferido ainda, precisa tudo passar por um processo de manutenção. Existe uma estação de reforma de etanol que vai ser instalada na universidade, ainda não está lá. Eu queria deixar aqui aberto para o Confrota um convite para uma visita em São Bernardo para conhecer essa tecnologia, tá bom? Está feito, é só vocês me dizerem o melhor dia e nós podemos agendar uma visita lá. E temos todo o interesse, o governo do estado, o MTU tem todo o interesse em discutir qualquer tipo de tecnologia, tá certo? Muito obrigado. Obrigado. Está escrito Marcos Correia. É você que estava falando, Marcos? Perfeito, Marcos Correia do MTU, exatamente. Desculpa, não falei meu nome, perfeito. A Karen. João Karen. Não, eu só queria reforçar que a gente tem alguns temas que nunca foram falados e que eles entraram no escopo da lei e que eu sugiro que a gente dê, no mínimo, um encaminhamento, que eram os caminhões de entrega no SEAS, no SEAGESP, que isso nunca é um tema complexo, mas que está no escopo da lei, e as frotas da MTU, eventualmente, que estaria circulando em São Paulo, é até uma pergunta, até onde foi isso, porque a gente não recebeu nenhum relatório, nenhuma informação da evolução dessa transição, da parte da MTU que adentra o município de São Paulo. E o acompanhamento das outras frotas, por exemplo, o transporte escolar é uma coisa que a gente já discutiu e entrou no escopo da lei para cumprimento das metas, e a gente não conseguiu entender de que forma fazer, mas acho que vai entrar no escopo dessa reunião a discussão de trabalho. Então, a minha sugestão é que realmente sejam abarcadas, no mínimo, essas frotas que foram abarcadas pela lei. Ok. Hélio. Obrigado, Caio. Aproveitando que o Hélio vai falar, além do Hélio, eu queria depois, que é do Instituto AR, que está chegando agora também para nossas reuniões, queria aproveitar para convidar a ANAMA, se algum representante tiver chegado, ou a AB, apesar de que já vinha falando com a gente, né? Secov, Cal e CRES, se estiverem aí também para dar uma palavrinha para a gente. Hélio. Obrigado, secretário. Primeiro, fazer uma breve apresentação aqui para todos. O Instituto AR é uma instituição que tem sede aqui em São Paulo, foi fundada por uma iniciativa de médicos, a atual diretora é uma médica, e a construção, o histórico de atuação do Instituto foi sempre focada na melhoria da qualidade de vida, da saúde, especialmente em razão da degradação da poluição atmosférica causada pelas fontes emissoras nos centros urbanos. Agora o Instituto tem também uma atuação focada em outras regiões do Brasil, especialmente a Amazônia, mas, enfim, esse é o escopo e o foco no qual o Instituto AR vem se debruçando há mais de 15 anos. A gente gostaria de agradecer muito a abertura e a possibilidade de participação no Confrota. Como foi colocado aqui, não por falta de tentativas, mas a gente nunca teve a oportunidade de integrar esse comitê, que entendemos que tem uma das missões mais importantes em termos de redução de emissões e de melhoria da qualidade de vida para a cidade de São Paulo. Então, é uma grande honra e, por isso, agradecemos ao novo secretário Natalini pela oportunidade, pela possibilidade de compor esse comitê que foi criado exatamente num processo de muita luta e com apoio e com autoria fundamental, inclusive do secretário, quando atuando no... Alguém está com o microfone aberto e está vazando o áudio. No Guarapiranga, eu falei com o Renan uma época. Fecha o microfone, por favor, quem não tiver. Microfone? Isso, obrigado. Então, só fazendo essa retomada, que eu acho importante, porque tem uma linha de raciocínio com a nossa fala em relação às pautas, de lembrar que essa criação desse comitê
foi feita a partir de um processo de reivindicação e de muita luta de organizações ambientalistas aqui de São Paulo, que encontrou no então vereador Natalini um apoio e uma atuação precisa e muito efetiva, e que conseguiu fazer uma alteração na política municipal de mudança climática, incluindo o artigo 50 na lei, que trouxe a criação do Confrota para acompanhar exatamente o processo de substituição da frota, que visa ter 0 emissões, né, em 20 anos da data da sua criação, que foi em janeiro de 2018. Isso, eu estou fazendo só essa retomada porque a gente está discutindo aqui pautas, né, e o que precisa ser tratado. E a gente vem acompanhando, mesmo não fazendo parte do Confrota, todas as reuniões que aconteceram, né, desde a sua retomada em desde a sua instalação em 2019, depois ficou um ano até parada, depois retomou em agosto de 2020, inclusive após uma representação que as organizações ambientalistas fizeram junto ao Ministério Público. Aí o Confrota voltou a funcionar em 2020 e agora estamos aqui novamente, felizmente, com um novo secretário à frente desse comitê. O Confrota, né, dentro dessa perspectiva de redução das emissões, foi criado exatamente para esse acompanhamento, né? Eu vou pedir a licença para vocês para fazer uma breve leitura aqui do artigo 50, que é o que está na Lei de Política de Mudança do Clima, né? Então, artigo 50. A partir da data de publicação desta lei, os operadores dos serviços de transporte coletivo por ônibus, integrantes do sistema de transporte urbano de passageiros do município de São Paulo, bem como as empresas que prestam serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos e hospitalares, lixo, no município de São Paulo, deverão promover a redução progressiva das emissões de dióxido de carbono, CO2, de origem fóssil, e de poluentes tóxicos emitidos na operação de suas respectivas frotas, por meio da utilização gradual de combustíveis e tecnologias mais limpas e sustentáveis. E aí, um pouco abaixo, é criado o comitê. As escolhas de alternativas de combustíveis e tecnologias serão realizadas no âmbito do Programa de Acompanhamento de Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas, instituído pela presente lei no momento de sua promulgação, instituído pela presente lei no momento de sua promulgação, desde que observado o equilíbrio econômico-financeiro das empresas, dos contratos firmados. As metas intermediárias e finais de redução estabelecidas nesta lei serão fixadas inadiáveis. Entretanto, havendo conjuntura favorável, poderão ser ajustadas para patamares mais rigorosos, em termos de quantidade de emissões reduzidas e prazos, mediante avaliações objetivas e transparentes a serem realizadas a cada 5 anos por um comitê gestor do Programa de Acompanhamento de Substituição da Frota por Alternativas Mais Limpas. O comitê gestor, o Confrota, será criado e regulamentado pela administração municipal em até 180 dias. Enfim, desculpa fazer a leitura da lei, mas eu acho importante nesse processo de retomada dos trabalhos, com a nova gestão à frente, porque algo que a sociedade civil e as organizações ambientalistas vêm reivindicando há muito tempo é que, além da importância de todos os outros temas, das tecnologias disponíveis, da gente verificar o que está sendo feito em termos de inovação, da substituição da frota de táxi, do transporte escolar, a lei impõe um foco muito claro para o Confrota, que é acompanhar a substituição da frota do transporte coletivo e da frota de resíduos sólidos, tanto hospitalar como dos resíduos sólidos comuns, né? E sobre este processo, inclusive, aí a gente não precisa entrar nesse detalhe, mas diversas outras normas foram sendo criadas, inclusive dentro dos contratos de concessão, criando metas anuais, processos que visam dar transparência a esse processo e permitir que o Confrota acompanhe esse processo, né? Nas últimas reuniões, nos últimos anos do Confrota, e aqui é uma posição e uma visão das organizações que integram a Coalizão Respirar, que é um conjunto de organizações que atuam nas pautas de impacto na qualidade do ar, nós sentimos muita falta, né, de termos, de fato, informações sobre o processo de substituição do transporte coletivo de São Paulo, que felizmente teve aí recentemente o anúncio dos primeiros 50 ônibus adquiridos, ônibus com tecnologia de motor elétrico, né?
Um dos elementos principais que estão previstos na lei, que está previsto no decreto, que está previsto no contrato de concessão, é exatamente o cronograma das concessionárias para a substituição da frota, né? Um evento que está previsto em lei, que deve ocorrer anualmente e que sofreu muitos impactos em razão da pandemia, né? Então, a gente teve, num primeiro momento, uma apresentação da SP Trans que trouxe o cronograma de substituição da frota e depois um processo que está ocorrendo desde o ano passado de atualização desse cronograma e que vem sendo prometido a sua divulgação pela SP Trans desde o ano passado. Inclusive, eu sou membro do Conselho Municipal de Transporte e numa reunião em outubro do ano passado do Conselho, que a gente teve a oportunidade de ter o Simão da SP Trans na reunião, a gente perguntou diretamente a ele quando os cronogramas seriam apresentados, ele disse que não passaria de novembro, nós teríamos a publicação e a divulgação pelo Confrota desses cronogramas. Então, alinhado com essa questão do cronograma, o que a gente gostaria de sugerir como uma metodologia de reunião ao Conselho é que, sem prejudicar todas as outras pautas e todas as outras questões que são fundamentais a gente discutir, que a gente tivesse um momento em cada reunião que pudesse ser discutido a substituição da frota do transporte público e da frota de coleta de resíduos sólidos do município, que é a principal missão do Confrota. E até como uma primeira missão, até a gente conseguir ter o cronograma de substituição da frota, que esse fosse o primeiro ponto a ser discutido, até a gente ter essa informação e poder ter esse elemento básico de acompanhamento do processo por parte dos membros do Confrota. Para nós, fica algo muito contraditório a gente discutir diversas pautas e não ter o componente básico de acompanhamento do Confrota, que é o próprio cronograma, e entender esse cronograma no tempo e poder ajudar a vencer os desafios que são muito complexos para realizar esse cronograma, que a gente entende também como um cronograma de expectativas, tendo em vista a complexidade do processo, mas, enfim, é um documento que nos orienta para o que está disposto em lei enquanto meta de redução de emissões. Então, só finalizando, desculpa a fala longa, nós gostaríamos de, então, primeiro, saber da SP Trans, da própria Confrota, quando teremos finalmente o cronograma de substituição de frota, que segundo a própria SP Trans, já foi entregue pelas concessionárias desde o ano passado e estaria em processo de revisão pela SP Trans. Então, quando que a gente vai ter esse documento, que a gente espera que seja o quanto antes, se possível até na próxima reunião, a SP Trans apresentá-lo, e também sugerir essa pauta, digamos, esse ponto de pauta permanente, de que é entender uma breve atualização, quando necessário um aprofundamento, sobre as questões específicas desse processo que é presente. A gente está vendo, foi adquirido 50 ônibus, a gente sabe dos esforços da prefeitura, do prefeito, para conseguir financiamento para aquisição desses ônibus, que não são baratos e que hoje, pelo que nos foi apresentado, a tecnologia disponível no mercado que atende à demanda do que está colocado na lei em termos de meta é o elétrico, né? A gente espera que outras tecnologias, como foram colocadas aqui, estejam disponíveis o quanto antes, para a gente ter uma diversificação das tecnologias. Por favor, enfim, queria que você pudesse partir para a finalização, porque... Não, já finalizei, secretário, são essas duas sugestões. Então, que a gente tenha a informação do cronograma e que a gente sempre tenha um ponto de pauta permanente sobre o status da substituição da frota de ônibus e de resíduos sólidos do município. Tudo bem, nós já entendemos a sua sugestão, anotamos aqui. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre o que ele disse, senão nós vamos dar continuidade, está anotado aqui, nós vamos verificar com quem tem responsabilidade no assunto que você falou, a possibilidade da gente abrir a discussão, a conversa, não tem nenhum problema. Pelo que eu sei, nesse mês que eu estou aqui, são primeiro 50 ônibus entregues, até o final do ano mais 600, e até o fim do ano que vem, se a indústria aguentar produzir, terminaria o ano de 2024 com 2.600 ônibus. Esse é o cronograma até o final de 2024, até o final dessa gestão
do prefeito Ricardo Nunes, que é a informação que eu tenho. Eu acho que é a informação que as pessoas que ouviram aí sabem até na imprensa isso. Então, seria, do ponto de vista da frota de ônibus urbana de São Paulo. As outras questões, as outras variantes que estão na lei, nós vamos ter que agora, aqui, pegar uma a uma, conversar, trazer aqui para discutir, para ouvir o que está sendo trabalhado, como vamos modificar. Eu já falei dos táxis, que não está na lei, mas é importante. Já levantamos aqui a questão da MTU, tá certo? Que também o próprio Hélio levantou. Enfim, o que a gente tem na frota urbana de cronograma até o final do ano que vem seriam, na pior das hipóteses, 2.000 ônibus e, na melhor das hipóteses, se as empresas produzem uns ônibus elétricos, tiverem condição de produção do total almejado, seriam 2.600 ônibus. Essa é 20% dos ônibus que estão previstos, tá certo? Secretário, Nós trazemos isso aqui. Eu não sei se em toda reunião, mas até pode ser em toda reunião, não tem nenhum problema. Vamos conversar com nós e ver a forma da gente encaminhar da melhor maneira isso. Ok? Secretário, só se me permite, se pudesse, porque assim, esse cronograma tem, na verdade, esse número global que o prefeito passou como uma meta, né? Mas esse cronograma que está previsto na lei e que está no contrato, inclusive de concessão, ele é um cronograma que traz o número de veículos previstos por concessionária. É um cronograma que já foi apresentado, inclusive no Confrota, mas que, segundo a SPTrans, estava sendo objeto de revisão pelas concessionárias. Se, de repente, o representante da SPTrans pudesse nos dar uma atualização sobre esse documento, ou quando a SPTrans pretende compartilhar esse documento, a gente agradeceria. Mas agora, você queria esclarecimento agora? Porque agora nós temos uma pauta enorme aqui, não poderíamos fazer isso na próxima reunião? Mas é só uma informação rápida, porque a SPTrans está trabalhando nisso há muito tempo. Quem está da SPTrans, queria dar uma resposta? Pedro Rama, bom dia. Simão precisou sair, secretário. O doutor Gilmar, o secretário, chamou ele às pressas para lá, para Boa Vista, né? Eu até anotei aqui, só esclarecendo, viu, Hélio? Eu acho que o transporte coletivo é o que mais tem feito coisas em benefício da população. E isso é um ponto de vista nosso aqui. O Confrota nas últimas reuniões só se fala em ônibus, vai ter caminhão de lixo, tem táxi, né? Então, acho que nós temos que abrir o foco e atingir todas as áreas, todos os modais. Que é fácil só pegar o ônibus como vilão. Vai ter táxi, tem caminhão de lixo, tem escolar, tem os caminhões de Ceasa, que a Carmen comentou agora há pouco, que nunca foi falado, entendeu? Então, eu acho que uma sugestão é, você, representante desse projeto Respirar aí, eu acho que você tem que, além de focar no ônibus, focar também no caminhão, focar no caminhão e ir lá trazendo uma mão do Nordeste e passar pela Marginal, entendeu? Então, só esse ponto de vista. Tem que tirar o foco um pouco do ônibus. Nós estamos fazendo, aliás, a administração pública, o doutor Natalini, juntos fizemos a lei aí, né, Natalini? Juntos participamos. Poder público, engenharia SPTrans, eu acho, sem modestia nenhuma, sem modéstia à parte, foi a que mais lutou e que mais está fazendo, né? Então, acho assim, tem que abrir o foco e ver as outras alternativas. Agora, foi assinado. Se eu for contar a história aqui do cronograma, vai 2 horas de reunião, tem a pandemia, tem um monte de coisa aí. Mas eu vou conversar com o Simão, com a nossa equipe aqui, ver se na próxima reunião, ou na reunião de novembro, marca como novembro, secretário, a gente apresenta o cronograma, isso com a volta da minha diretoria, tá? Eu falando, nós vamos levar isso para a diretoria. Se em novembro a gente coloca esse cronograma para a precisão de vocês aí. Tá bom, secretário? Estão me ouvindo? Atendendo do Hélio, e eu acho que pode também ser o crescimento de mais gente, então, a SPTrans está aí falando que vai trazer um cronograma de aqui. Peço que a gente frota, de outras, enfim. Tá bom? Então vamos em frente. Só um comentário do chat aqui que a Carmen pediu contato também
lá do grupo da USP. Depois a gente entra em contato com você, Carmen, e coloca você em contato para conhecer o projeto lá que eles estão fazendo. Podemos andar na nossa pauta? Vamos lá. Definição do calendário do ano que vem. Bom, pensando aí que a gente tem 2 reuniões, né, para esse ano ainda, e considerando as colocações que foram feitas, né, a gente tem, então, a questão do hidrogênio verde, o modal hidroviário que foi levantado, a questão que a Carmen trouxe das outras frotas, caminhões de entrega da CEAGESP, a frota da MTU, né, evolução da transição conectada, transporte escolar, e aí o Instituto A trouxe o cronograma da substituição. A gente teve na reunião passada também a apresentação da evolução da redução das emissões das empresas de coleta de resíduos sólidos, né? Foram apresentados os dados e a gente também sente uma necessidade de avaliação desses resultados. Então, outro tema que a gente gostaria de trazer aqui para a avaliação de vocês são a análise do resultado desses relatórios que foram apresentados, né? Quanto ao cumprimento das metas das empresas da frota, tanto de limpeza urbana, que seria uma pauta específica, como de transporte público, que seria outra pauta. Eles apresentaram também os relatórios, precisa fazer um tratamento grande dos dados, porque eles estão bastante segmentados, a gente precisa de um trabalho aí de análise. E nesse sentido seria também a nossa proposta de pauta para as próximas 2 reuniões. Nesse sentido, eu também queria já começar a organizar com vocês alguns grupos de trabalho para a gente trabalhar essas pautas, né? Então, por exemplo, a questão da análise dos resultados dos relatórios, a gente poderia ter um grupo de trabalho específico para isso, que a gente trabalhasse aí até as próximas reuniões, para, em parceria com vocês e com as empresas envolvidas, conseguir apresentar aí uma avaliação do que foi colocado. A questão do cronograma, a gente também poderia ter um grupo de trabalho aí para avaliar os cronogramas de substituição especificamente e inclusão de novas frotas para acompanhamento, né? Foi citado aqui a frota, o principal que está ali no artigo 50, que é o resíduos sólidos e transporte público, mas a gente também tem outras frotas que a gente tem a obrigação legal de acompanhar. Então, como a Carmen pôs, né, os caminhões CEAGESP, IPTU, transporte escolar, então a gente poderia criar também um grupo para se debruçar sobre essa questão. Alguém tem interesse em participar desses grupos de trabalho? Ou propor um outro grupo também, se vocês têm necessários? Oi? Carmen, pode falar. Sim, nós temos interesse. Havia um grupo formado, por exemplo, para o transporte escolar, coordenado pelo Saltini, não vi hoje ele na reunião, e o que nós tivemos de dificuldade é a não participação do órgão regulador. Então, nós fomos até o ponto que nós estávamos fazendo sugestões, mas precisávamos de informações para fazer um TCO, para fazer uma análise de emissões. Então, esses grupos, é fundamental que haja neles o órgão regulador da prefeitura para que o estudo avance, né? Então, a minha sugestão é retomar grupos que estavam formados, verificar se tem mais alguém que gostaria de participar, o escolar é um deles. Eu acho que tinha um geral de caminhões, que a gente fez o primeiro trabalho, que foi definir qual é a metodologia, adotou-se uma similar a ônibus, então é retomar alguns grupos, a gente tem, assim, respondendo a primeira pergunta, eu avancei, nós temos interesse em participar desses grupos colaborando tecnicamente, CCT. Secretário, só me dá ao senhor aí, e também ao pessoal que está aí,
a Carmen falou, na ata da segunda reunião ordinária, realizada em junho de 2019, foi alterado o regimento interno, que é o regimento interno do Confrota. E foi criado 3 câmaras técnicas. Uma de ônibus, outra de caminhões, e a terceira transporte escolar gratuito técnico e mais veículos. Então, essas câmaras técnicas já foram formadas, já estão formadas e definidas pelo regimento interno. Então, até onde eu saiba, se criar outros grupos de trabalho, tem que mudar o regimento interno, entendeu? Então, já tem essas 3 câmaras formadas e aprovadas pelo regimento interno. Vocês podem consultar, está na ata realizada na segunda reunião ordinária, 12 de junho de 2019. Ô Pedro, essas câmeras técnicas, câmeras coordenadores, ajudavam a organizar o trabalho ou não entendi, cortou. Essas câmeras técnicas, cada um já tinha um coordenador. Não. A única que avançou foi o ônibus. Todo mundo quis o ônibus, que o ônibus é o que não, entendeu? Mas escolar deu deserto, caminhões deu deserto, só que o ônibus tinha 23 participantes. Agora, escolar e caminhões ninguém quis. Então, a sugestão é que o grupo se divida e devido ao foco, tira o ônibus um pouco do foco que está sendo feito e vamos trabalhar com o escolar, com o caminhão, com o técnico, entendeu? Então eu vou propor para vocês, se vocês puderem, se vocês aceitarem, nós vamos conversar, vamos resgatar essas 3 técnicas, certo? Ver quem que integrava, quem que coordenava, vocês se manifestem para nós. Em quais locais vocês querem, cada uma das entidades, dos representantes aqui, querem compor, né? Não tem salário para isso, vocês sabem, é pro bônus, tá certo? É trabalho pro bônus. E aí a gente organiza os grupos, de comum acordo, arrumamos um coordenador, que vai ser a pessoa animador do grupo, a pessoa que vai organizar o trabalho, e vamos tentar ver se a gente recompõe esses grupos. Eu espero que também se divida nos outros setores, não fique só todo mundo, 50 pessoas no ônibus e 0 no transporte escolar. Então vamos tentar ver se a gente faz uma coisa legal, o trabalho só pode melhorar se mais gente participar. Então, nós aqui vamos ter essa incumbência, conversar com o Pedro, com o Simão, a gente sabe, e com vocês também, quem quiser conversar, entre em contato com a gente, para a gente pegar a memória histórica disso e reorganizar as câmaras técnicas, como o Pedro está chamando. Já a princípio, partindo de 3. E depois, se for o caso, aí, tiver gente para participar, pode ampliar. Mas já está feito, então, esse compromisso. A partir de hoje, a gente já começa a trabalhar nisso. Quem sabe, na reunião que vem, a gente já tenha esses grupos formados e até já com alguma reunião feita e tal, né? A gente, se estiver bom assim, combinado assim, eu pergunto se alguém tem alguma coisa para acrescentar, senão nós vamos passar para frente. Secretário, o grupo de homens já estava formado. O Simão, que estava na coordenação, a Carmen, o Olímpio, tem um grupo de homens que estava formado. O que estava deserto era escolar e caminhões. Perfeito. Vamos atrás, vamos tentar ver se a gente organiza. Vamos fazer um esforço. A gente quer ajudar, quer empurrar para frente, quanto mais gente participar, melhor. Está escrito aqui Pedro. Olímpio. Está escrito Olímpio. Pois não, Olímpio? Oi. Bom dia, doutor Natalini. Eu estou aqui representando a Associação Nacional de Transporte Público e ela é muito específica, né, na área do ônibus, né? Então, seria uma incongruência, né, eu participar de outras comissões e não participar do ônibus. Então, eu estou reiterando aqui a minha intenção de continuar na comissão de ônibus e vou registrar a minha intenção aqui no chat, tá bom? Tá bom assim? Obrigado, Olímpio. Carmen, mais uma vez, você levantou a mão, Carmen?
Eu levantei, desculpa, eu costumo falar bastante, mas eu vou ser breve. Esses grupos, Pedro, inclusive, eles estavam funcionando sim. O que aconteceu é na transição da Secretaria do Verde para a Seclima, nós perdemos quem eram os membros. Ficou-se de mandar um WhatsApp para que os membros se conhecessem e continuassem. O grupo Transporte Escolar continuou, né? Como eu falei, tinha a liderança do Saltini. Nós chegamos a fazer várias conversas, identificamos as informações que precisávamos, enviamos para a Seclima para entrar o membro da prefeitura. Então, assim, avançaram. E a do ônibus, do caminhão, ela entrou até a definição de metodologia. Aí faltou tema e também os membros se perderam porque ninguém que era membro sabia quem era o outro membro, porque ficaram todo mundo aderiu e a resposta de quem aderiu não veio para os membros e não teve nenhum ato, que a primeira convocação seria pelo Seclima. Isso que aconteceu. O grupo se assim, ele acabou. A provocação nós vamos provocar. Você Tá. sabe informar para mim, Carmen, esse Saltini não está na nossa lista. De que entidade ele é? Ele é da FIE, eu acho que está como Anfávia. Anfávia. Ah, está aqui então. Então vamos falar com você. Tem interesse em continuar coordenando isso e a gente retoma esse. Ele estava no escolar. Eu acho que a CETESB está presente. Se não me engano, a CETESB coordenava o de caminhões, mas participava. Eu não sei se coordenava, mas estava participando. Nós estávamos em todas. Perfeito. A CETESB está aí? A CETESB? A CETESB podia dizer se coordenava caminhões? Eu tenho a impressão. Sim, estamos aqui. Nós tínhamos uma participação minha no grupo de ônibus e acredito que a do Marcelo no grupo de caminhões, mas não era na coordenação. Tá, você não sabe quem coordenava os caminhões, vocês não lembram o que era? Talvez o Marcelo lembre, que ele também está na reunião. Marcelo, cadê você, Marcelo? Estou aqui, eu participei, na verdade, do grupo de escolares, não de caminhão. Tá. Bom, então vamos fazer o seguinte, para a gente adiantar aqui, para poder a reunião render, Secretário. Pois não. Oi, é Mauro, que regula. Eu estava aqui, eu estava aqui do lado consultando os universitários. Pelo que eu lembro, o caminhão, a gente tinha um caminhão geral e um caminhão da frota nossa aqui de resíduo, que aí era o Davi, que trabalha aqui comigo, que coordenava essa parte dos resíduos. Não sei se eram 2 grupos. Talvez a gente possa fazer um grupo de caminhões e um subgrupo de caminhões de resíduo e o Davi continuar coordenando. Isso não Até porque, como tem as duas concessionárias fazem parte aqui também, para a gente acaba sendo um grupo nosso, né? Perfeito. Tá? Sem problema. Então a gente vai fazer assim, vamos combinar o seguinte com vocês. Nós vamos tentar refazer o grupo de ônibus. Refazer não, ele está feito. Retomar. O Pedro e o Simão ficam nos ajudando. Quem quiser participar para nós a instituição de participar, organiza junto com o grupo de escolares. Tem, então, o Saltini, né? Esse é o nome, né? Saltini, infelizmente, eu não conheço o Saltini, não estou recordando, que eles possam até conhecer, mas não estou recordando agora. Então, o Saltini, ele está na reunião, o Saltini? Ele não está. Tá, mas nós vamos procurá-lo e aí falar com ele para retomar o grupo de escolares e o grupo de caminhões. O Mauro já falou, nós vamos fazer um grupo único, mas com um subgrupo de caminhões de lixo. E nós vamos também tentar organizar isso aí o mais rápido que nós pudermos, porque eu acho que isso ajuda. Muita discussão que a gente faria na reunião geral, ela já vem mastigada se houver reuniões, vamos dizer assim, intermediárias entre uma reunião geral e outra. Tá bom assim, gente? Nós não vamos esconder discussão nenhuma. Aqui é um debate democrático. Os números estarão na mesa. E os recursos financeiros para bancar isso aí também tem que entrar na mesa. Porque ninguém faz milagre, o dinheiro não cai do céu. Então, a gente sabe que custa dinheiro, tem dificuldades técnicas, nós estivemos lá vendo o hidrogênio,
Não é uma coisa simples, não é simples. A metodologia lá tem uma série de questões a ser respondidas, da questão do hidrogênio. É uma grande, seria um grande, vamos dizer assim, um grande avanço na substituição de combustível. Mas ainda eu estive lá com o professor Buquerite, com o professor Emílio, andamos no carro, estivemos lá na fábrica que eles estão fazendo de hidrogênio, ficamos lá quase 3 horas ouvindo e saímos de lá muito, muito esperançosos. Mas tem questões técnicas para serem resolvidas. Então, todos os modais, nós estamos discutindo a questão do biodiesel. Nós tivemos uma reunião aqui, também a gente tem coisas para vencer na questão do biodiesel. Tá certo? Então, todas essas questões aí, a gente precisa discutir com cidadania, tá certo? É claro, traz as demandas, vamos debater, vamos ver o que é possível e o que não é. Eu lembro que o Mário Covas dizia, às vezes é melhor um não bem explicado do que um sim que você não vai cumprir. Eu aprendi isso pro resto da minha vida. Então, nós não temos medo de conversar. Eu acho que o prefeito, ele está querendo que isso avance. Tanto é que está avançando, né? E da minha parte também. Eu acho que de todo mundo que está aqui, cada um do seu jeito, a gente tem que se respeitar entre si, institucionalmente e pessoalmente, a gente pode avançar, eu acredito que pode avançar muito. Minha vida inteira foi dialogar. De vez em quando a gente fica meio nervoso e tal, pega um pouco a estribeira, mas logo volta para a razão. É diálogo, construção, possibilidade real, é assim que eu vejo. E é uma necessidade de São Paulo e de todas as cidades do mundo mudar realmente o padrão de combustível de sua frota. Então, é isso que a gente quer. Ok? Podemos, então, partir para os finalmente? A gente podia colocar uma proposta para a reunião que vem. Eu estou aqui pensando alto, queria ouvir de vocês, para a próxima reunião daqui a um mês, pensando já nesses grupos de trabalho, a gente poderia fazer uma apresentação sobre caminhões, né? A gente teve o relatório de emissão dos caminhões de coleta, então se o Mauro aí junto com o Davi concordarem e a gente tiver o apoio das empresas também, para a gente fazer uma avaliação do relatório deles que foi apresentado e tratar na próxima reunião sobre a pauta dos caminhões da frota de caminhões. Vamos combinar o seguinte, o Hélio tinha pedido para apresentar o cronograma e o Pedro disse para nós ali que ele não queria problema de levantar em que pé está o cronograma e trazer. Então, a gente pode dividir a reunião em 3. A gente for fazer uma reunião, divide o tempo em 3. 1/3 do tempo fica com os ônibus, 1/3 do tempo fica com os caminhões, 1/3 do tempo fica com os escolares. E se tiver alguma novidade do táxi, a gente estaria aqui como informe, o Ceará está aí também, a gente entraria como informe, ocuparia menos tempo da reunião, mas a gente entraria assim. Então, faríamos dessa forma. Tudo bem assim? Todo mundo está de acordo? Todo mundo... Excelente. Obrigado, secretário. Obrigado, André. Ô, Pedro, você da... Estou de acordo. Petran, está de acordo, Ceará? Eu ficaria... Sim, doutor. O cronograma seria a nossa novembro, né? Eu não entendi. Repete. A apresentação desse cronograma, contando toda a história desde o começo, vai reunião de novembro. O cronograma faz uma apresentação. Coloca... Mas tem secretário, eu acho que para colocar todos na mesma página, fazer uma coisa resumida, não adianta ter que colocar a história da pandemia, o que era, o que foi, para final o jogo. Tem reunião só para isso? Senhor? Você precisa de uma reunião só para... Não diga uma reunião só para isso, mas deixar para a gente se preparar e pegar a volta na nossa diretoria para a reunião de novembro. Tá bom, do jeito que você quiser. A gente concorda com 3 exposições, vamos dizer assim, sobre o cronograma da norma, o que a gente o que a gente vai realizar sobre os escolares. Na mesma reunião, a gente dividiria em 3 partes e faria essas 3 apresentações. Pode ser assim, Pedro?
Não tem problema, pode ser sim. Pode ser. Então, pronto. Quando que é a próxima? 9 de novembro, das 10 a meio-dia. 9 de novembro, das 10 a meio-dia. Todo mundo de acordo? Bom. Esperança fechada. Oi? Todos de acordo, doutor. De acordo. Pronto. Então, não havendo ninguém ao contrário, como se diz lá na Câmara, não havendo mais nada a tratar, vamos dar por encerrado os nossos trabalhos. Muito bom dia, muito obrigado. Um abraço para vocês. Bom dia. Bom dia. Qualquer dúvida, nos procure aqui individualmente, a gente está aqui para isso. Certo? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Tirar.